Olá a todos, aqui é o Musco e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre dicas para jogadores de Savage Worlds, tá? Então essas dicas aqui vão valer tanto para você que nunca jogou Savage Worlds antes e tá aí esperando o começo de uma mesa, uma nova oportunidade para você jogar esse sistema, que na minha opinião, né, é um sistema fantástico, ou para você que já joga Savage Worlds há bastante tempo, né, e gostaria aí de umas dicas de como aproveitar mais esse sistema pensando do ponto de vista do jogador. Tá bom? Eu tenho aqui uma lista de dicas para falar hoje e eu gostaria de começar da criação de personagem, tá bom? Então, a criação de personagem em Savage Worlds, ela vai depender do cenário que você está jogando, né? Se for um cenário publicado, logo no comecinho do cenário, principalmente os cenários da Pinnacle, né? Os cenários aí traduzidos pela Retropunk, vai ter sugestões sobre conceitos de personagens que cabem bem naquele tipo de cenário. Eu sugiro realmente dar uma lida ali. É claro que é um RPG, né? E você pode fazer qualquer tipo de personagem que vem na sua cabeça, mas aqueles conceitos eles são legais porque eles indicam ali que tipo de jogo que é aquele, naquele cenário, né? Porque uma coisa que pega num sistema genérico é que por ele ser genérico, ele não é especializado num tipo de jogo. Isso é importante, isso é uma coisa importante para pensar. Veja bem, vamos comparar com um outro sistema que ele não é genérico. Ele é especializado num cenário. O Storyteller, por exemplo, né? O Storyteller ele tem mecânicas que são super casadas com o cenário e a própria criação de personagem te joga ali, te conduz a fazer um personagem que está inserido no cenário do mundo das trevas. Isso não acontece no Savage Worlds quando você pega o livro básico. Porque o livro básico não tem um cenário. A não ser que você esteja jogando Pathfinder, né? Que tem aí o cenário de Golarion, tem as classes e ele já te indica um pouquinho mais já na criação de personagem, ali com um caminho mais claro do tipo de personagem que você vai fazer. Então a primeira dica é essa. A segunda dica é muito parecida com essa primeira, né? E ela é sobre pensar no conceito do seu personagem como a primeira coisa que você vai fazer, né? Muita gente tem assim já o costume de começar com a mecânica, né? A primeira coisa que a gente faz é colocar os valores nos atributos, já ir colocando as coisas nas perícias, né? Já pensando ali nas vantagens que a gente quer colocar, sem ter aquele esqueleto do que o personagem é. Ajuda muito em Savage Worlds se você tiver o conceito do seu personagem. Pensar aí quais são as coisas que seu personagem faz muito bem e quais são as coisas que seu personagem não faz assim tudo bem, tão bem, e os defeitos, né? Ter também essa comunicação com o narrador já nesse momento. No momento que você está tendo o conceito do personagem, comunica com o narrador qual o conceito de personagem que você está fazendo, né? Porque se for, por exemplo, um narrador mais experiente, Savage Worlds, ou um cenário próprio do narrador, essa comunicação é um momento que o narrador pode pensar, opa, eu posso aqui criar uma vantagem ou uma complicação especial para o seu personagem, né? Porque eu tô vendo que você quer criar esse conceito não está batendo 100% nas regras que tem agora nesse cenário, eu tenho a vontade, eu tenho a capacidade, né? O narrador tem a vontade, tem a capacidade de dar umas manipuladas nas regras ali, até criar uma nova vantagem, e ele pode fazer isso para o seu personagem, olha que bacana, né? Então, conversando com o seu narrador já na parte do seu conceito, você consegue transferir as suas ideias para a mecânica mais facilmente, né? Então essa aí é a dica número 2, né? E eu digo isso até para jogador avançado. Eu acho que começar pelo conceito ajuda bastante, mesmo que você já tenha feito muitas fichas de Savage Worlds. A não ser que for um joguinho rápido, né?
Às vezes a gente só senta ali para jogar uns dados, né? Bater um papo, dar uma risada, uma one shot, alguma coisa assim. Aí manda ver, coloca os atributos, as perícias, faz o combinho seu ali nas vantagens e esteja pronto para jogar, né? Então essa aí é a minha dica número 2. Dica número 3, né? É também associado com a criação de personagem aqui e tem a ver com as complicações. Complicações é uma parte muito importante da criação de personagens Savage Worlds, porque ela é o momento que você faz o seu personagem realmente ser único, né? Se a gente pensar nos personagens de ficção aí que a gente acha super importantes, né? As complicações são o que fazem o personagem ser especial, né? O Super-Homem aí tendo um código de honra tão forte, né? É uma complicação, né? O Batman aí em suas diversas aventuras não conseguindo, né, derrotar o Coringa de forma final, né? Digamos aqui assim, matar aquele inimigo, aquela nêmesis, é uma complicação muito importante para a construção daquele personagem, né? Então, complicações é uma coisa muito bacana. Mas da mesma forma, eu já acho que seria bacana se não pegasse a complicação só porque ela vai te dar pontos, tá? Eu digo isso porque, primeiro, né, porque não vai ajudar na construção do seu personagem. E segundo, porque o Savage Worlds não é um sistema que necessita dessa vantagem logo no início, tá bom? Porque de acordo com a evolução do seu personagem seguindo avanços, tá? Vai te dar muita oportunidade de abrir lateralmente seu personagem. Tá? Então, veja bem, essa parte do meu argumento eu acredito que é importante. Né? Jogando D&D, por exemplo, que é um sistema que a gente fala from zero to hero, né? Que você começa no nível 1 e vai se aventurando até o nível 20 e sobe assim absurdamente de poder, né? Conforme esses níveis. E sim, é necessário usar todas as suas oportunidades para criar aquele esqueleto de personagem, né? Da forma, né? Vamos dizer assim, correta. Eu acho que não está certo falar da forma correta, mas da forma mais optimizada, né? Ótima para ter esse seu personagem D&D. Aqui no Savage Worlds não é muito bem assim, tá? Com 3 ou 4 vantagens você consegue fazer um combo, vamos dizer assim, e se tornar muito, muito eficiente em uma coisa. E aí depois do quinto, sexto avanço, você vai ver que tá na hora de começar por um caminho diferente. E talvez pegar 3 ou 4, 5 vantagens aí para te deixar eficiente em um outro aspecto. Né? Você vai ter oportunidade de fazer isso no Savage Worlds. Então, um argumento aqui para você é que esse 2 pontinhos a mais na criação do seu personagem não vai influenciar tanto assim o personagem que você vai jogar, tá? Em termos de regra, né? Então, minha sugestão aqui, e se você nunca tentou isso, tente, né? Faça uma lista de complicações aí sem pensar nos pontos. Faça uma lista de complicações pensando na história do seu personagem. E aí os pontos que vier são realmente bônus, né? Eu acho que fazer isso pode te dar uma oportunidade de ver o jogo de uma forma diferente, tá? Especialmente sobre o impacto dessa complicação no avanço do seu personagem, tá bom? A minha dica número 4 aqui também tem a ver com complicações, mas agora passando de criação de personagem para jogar o jogo, né? Que é a parte mais divertida que a gente quer fazer, né? Só para te contar uma história aqui, eu jogo RPG há muito tempo, né? Na época do colégio foi quando eu aprendi a jogar RPG, né? Aprendi ali no sistema Storyteller, com vampiro, né? Algumas pessoas jogavam mago, né? E eu, para ser diferente ali, né? Porque tinham pessoas já jogando vampiro e mago, eu fiquei mais interessado sobre lobisomem, né?
E eu lembro que o jogo era basicamente fazer as fichas mesmo. Porque a gente fazia tanta ficha de personagem e acabava não jogando que foi um momento assim muito interessante da minha interação com o RPG, né? Aí se passou muito tempo e agora ali no ano que a pandemia bateu, né? Eu reencontrei amigos que eu não falava há muito tempo já e a gente começou a jogar online e aí me bateu o interesse no Savage Worlds, do nada, assim. E desde que a gente começou a jogar Savage Worlds online, essa história mudou, que é muito interessante. A gente faz a ficha e sempre joga, que é uma coisa muito legal, muito interessante, né? Mas tudo bem, isso aí fica um paralelo para hoje, né? Qual que é a próxima dica? Também sobre complicações, tá? Aqui é como você, jogador, pensa sobre as complicações do seu personagem. A primeira coisa que eu vou te dizer é não esqueça das suas complicações, tá bom? Por quê? Porque é muito difícil do seu narrador lembrar essas complicações. Se o seu narrador ou narradora lembra das suas complicações toda hora, olha, parabéns para aquela pessoa, tá? Porque se você já narrou, né? Ou só de prestar atenção no trabalho de quem está narrando ali, que também é um jogador, é claro, né? Tem muito mais coisa para carregar, né? Muito mais coisa para prestar atenção. Mas não espere aí o narrador evocar as suas complicações. Por quê? Porque nas regras do Savage Worlds aí, uma oportunidade de você, como jogador, ganhar a Bene é fazer com que o seu personagem passa pelos desafios criados pelas complicações dessa personagem, né? Então, evocando você, jogador, as complicações é mais legal por quê? Porque você está dando agência à história, né? Você, como jogador, está decidindo quando seus defeitos vão aparecer e isso é muito legal. Porque, ponto 1, tira do cargo do narrador e segundo, às vezes, né? Às vezes você não vai gostar quando o narrador vai invocar os defeitos do seu personagem, né? Você vai pensar, poxa, logo agora nesse momento complicado aqui, nessa tarefa dramática, alguma coisa no meio desse combate, é que o narrador está lembrando das minhas complicações? Pode ser, né? Mas se os jogadores lembram das suas complicações, tira essa tarefa do narrador e te dá a agência de evocar a sua complicação quando você quer, né? E além disso, aumenta aí a frequência que você vai pegar um Bene evocando dessa complicação, né? E aí eu nem preciso dizer, né, que evocar essa complicação é uma oportunidade super legal de deixar a história mais divertida. E as mecânicas de Savage Worlds, especialmente essas que estão ligadas na narrativa, né, e eu vou colocar as complicações como uma delas, na minha opinião, porque até se você ler a lista de complicações, você vai ver que tem várias delas que não tem um link mecânico direto, né? Então, essas são narrativas, né? Se você parar para pensar aí, é um momento do jogador de influenciar a narrativa. Negativo para o próximo jogador? Sim. Mas é um momento do jogador influenciar a narrativa. Então, influencie, né? Use essa oportunidade, essa abertura que o próximo sistema está criando para você, para influenciar a narrativa. Ótimo, use ela, né? Então, essa aí é a minha dica número 4, né? Traga as suas complicações para o jogo. Dica de número 5. Ela tem a ver com encontros rápidos e tarefas dramáticas juntas aí, porque eu acho que do ponto de vista do jogador, a gente pode falar desses momentos juntos, tá? Se você nunca jogou Savage Worlds, esses nomes vão ser novos para você, né? Então deixa eu fazer um resuminho. O encontro rápido ele funciona o seguinte: imagine uma cena que é aparentemente complexa, né? Invadir um prédio, ou desarmar uma bomba, ou passar por vários guardas aí do reino para poder entrar no portão do reino, né? Então, são cenas que vão exigir vários testes, ou vai começar um combate, uma perseguição, alguma coisa assim, né? O narrador do jogo
né, no sistema Savage Worlds, pode decidir que quer resolver isso de forma rápida, né? Forma rápida é uma forma narrativa. O que vai fazer, a gente vai resumir a cena toda em uma rolagem, né, de uma característica para cada um dos jogadores, tá? Aí qual que é o papel do jogador no encontro rápido? É narrar, tomar agência na narrativa, né, e explicar o que o seu personagem vai fazer. Como é que isso vai funcionar? Não se pode pensando que você só pode fazer uma coisa simples, como se fosse um turno, tá bom? Não é um turno, é uma cena toda, né? E esse é o momento de declarar ações cinematográficas. Fazer a parte ali do Savage Worlds que é rápido e divertido, né? Por quê? Porque, vamos dizer que o seu personagem guerreiro ali está chegando para entrar no reino e a guarda do reino está ali, né? Esse é o momento de você declarar aquela ação que você vai colocar o escudo na sua frente, correr e passar por todos esses guardas assim com a sua força, né? Em poder de investida do seu personagem, jogando todos eles para o lado, né? Uma coisa que você talvez não poderia fazer em combate, né? Porque ou não tem regra para isso, ou a regra não funciona bem porque você está querendo empurrar vários inimigos e a regra não se aplica assim, né? Ou o seu ladino ali está num barco, né? Começa aquela confusão, começa aquele combate, seu ladino quer pular numa corda, cortar aquela corda, né? Balançar de um deck para outro, fazer com que o candelabro caia no meio de vários inimigos, atordoá-los dessa forma e aí passar por eles enquanto eles estão atordoados, né? Imaginem isso para resolver em combate, né? É uma coisa um pouco mais difícil. Então, esse é o momento de realmente narrar coisas cinematográficas, né? Vamos dizer aqui, o guerreiro, a cena do guerreiro, né? Passando assim, empurrando todos esses guardas usando o escudo. Talvez o narrador vai decidir que o encontro rápido vai ser resolvido com lutar. Aí vamos falar desse ladino. Fez todas essas ações, né, que eu descrevi antes. Talvez o narrador vai decidir que vai ser resolvido com um teste de atletismo, né? Então, é um momento que a gente amplia a narrativa, te dá agência aí de jogador sobre a narrativa, a história que a gente está contando, né? E diminui, minimaliza as regras para um teste só, né? Poxa, o narrador deveria, assim, eu vou falar mais sobre a narração depois, né? Mas se você está escutando essa mecânica pela primeira vez agora, você pode estar pensando, poxa, mas aí é simples demais, né? Como que eu vou fazer o personagem? Eu vou comprar todas essas vantagens e a ação toda, a cena toda vai ser resolvida com um teste só de característica e a arma que eu estou recarregando, né? E a minha estratégia e tudo mais. Veja bem, encontro rápido não é para ser usado toda hora, né? Em Savage Worlds, o ideal é ter uma combinação no encontro rápido com combates rodadas a rodada, né? Aí talvez depois, numa mesma sessão, um encontro rápido, né? Talvez não vamos fazer um encontro rápido para essa cena, vamos agora fazer uma tarefa dramática, uma coisa mais detalhada, ou vamos até fazer uma perseguição, né? Então, não vai ser geralmente usado muito pesado, com muita frequência. Mas quando ser usado, né, use aquele momento para ter agência na narrativa, né? Explore o ambiente, declare ações cinematográficas que são difíceis de resolver de uma outra forma, né? Se aparecer mais de um encontro rápido, não repite a sua ação, faça uma outra ação, né? E como jogador, você pode pensar na sua ação baseado na perícia que é melhor, né? Eu não tenho nada contra isso. Na verdade, tem vários argumentos para você fazer isso, né? Se o seu personagem tem curar D12, né, o máximo ali de curar, então isso quer dizer que é uma coisa muito importante para a vida do seu personagem, né? Seu personagem vai resolver os problemas usando aquela perícia. Seria estranho se não,
né? Seria estranho se não. Se no momento que alguma coisa estivesse acontecendo, um personagem especializado em curar não utilizasse de alguma forma aí anatomia, biologia, cura aí para resolver o problema daquele personagem, né? Então, no fim, é usar a criatividade aí quando tiver um encontro rápido, né? Agora, o que eu falei, mencionei também tarefas dramáticas nessa mesma dica, né? Tarefa dramática era um pouquinho diferente do encontro rápido, né? Porque ela acontece em rodadas. Cada uma dessas rodadas é muito similar do que eu expliquei sobre o encontro rápido, né? Só que agora, talvez você vai ter que passar 3, 4 rodadas, né? Fazendo um teste, né? E interpretando o que aquele teste significa naquela narrativa, também sem muito ação por ação, mas uma cena, né? É uma cena mais curta, porque a tarefa dramática ela é em pedaços, mas de qualquer maneira, como jogador, você vai ter também, né, agência para explicar a narrativa do seu personagem, né? Então essa é a dica número 5. Nessas mecânicas de Savage Worlds aí, especialmente encontros rápidos e tarefas dramáticas, que abrem uma possibilidade para você compartilhar a narrativa, né? Adicionar para a história, faça isso. Ligue aí a sua criatividade ao último e descreva cenas fantásticas, porque aí o jogo vai ficar divertido. É isso que a gente quer, né? A gente quer se divertir. Dica número 6 sobre testes. Essa dica já é mais específica sobre o uso dessa mecânica em Savage Worlds que se chama teste, ok? Se você nunca ouviu falar sobre essa mecânica, o que ela é? Ela é um momento que o seu personagem, né, vai tentar criar um desafio contra um NPC, né? Então, deixa eu descrever algumas cenas que podem ser resolvidas com o teste. Durante uma luta, seu personagem pega um monte de areia e joga no olho do oponente, né? Durante um jogo de cartas, seu personagem faz um comentário perspicaz ali, faz um comentário tentando alfinetar seu oponente e tirar o foco dele, né? Num combate ali, antes da primeira espadada, seu personagem intimida o inimigo para que ele não te ataque com tanto foco, né? Essas cenas são muito, muito comuns em todo tipo de filme, todo tipo de série, né? Em livros e tudo mais, né? E ela é aquele momento que pode ser crucial para uma batalha, né? Intimidar o seu oponente, tirar uma vantagem dele jogando areia no olho, pode ser o que faz a sua batalha, o que faz aquele combate, né, ser bem sucedido para o seu personagem, né? Todos esses tipos de narrativas podem ser controlados em Savage Worlds com o teste. Então, como é que funciona na mecânica, né? O personagem que vai iniciar, vamos dizer que é o seu personagem, né? Vai dizer assim: vou intimidar meu oponente, né? Para que ele não me ataque com tanto foco, né? Você vai rolar um teste de intimidação, né? Intimidar. O oponente vai responder, né? Vai reagir a esse teste utilizando um atributo que é o ligado àquela perícia, né? Então, intimidar vai estar ligado ao espírito, o NPC que você está tentando intimidar de forma, né, de um teste, vai rolar o espírito, né? Aí o que precisa acontecer? Você que iniciou esse teste precisa tirar 4 ou mais. E o NPC, para poder resistir, precisa tirar mais do que o valor, mais ou igual ao valor que você rolou nos dados, né? Por que eu estou trazendo isso como uma dica importante para os jogadores? Porque essa mecânica de Savage Worlds, ela não está escrita na sua ficha. Não está, né? Você vai descobrir que ela existe ou se o narrador usar contra você, tá? Ou se você ler as regras de livro você mesmo,
tá? Então ela pode ser escondida ali. No entanto, ela é muito importante em Savage Worlds. Por quê? Se você passar nesse teste, né, o alvo pode ficar à sua escolha, distraído ou vulnerável. E isso é tão importante no combate, tá? Vulnerável dá +2 em todos os testes contra aquele oponente. E eu não estou dizendo que é o seu personagem contra aquele oponente. Qualquer aliado seu contra aquele oponente, né? Então, por exemplo, se começa a rodada, né? Você sacou um as na ordem do turno, você é o primeiro a agir. Se você é bem sucedido num teste e faz aquele inimigo ficar vulnerável, todos os seus aliados antes do turno dele, né, vão ter oportunidade de atacar, né, esse inimigo com +2. Dá uma vantagem muito grande, né? Ou distraído, né? Que fica ainda por mais tempo. E aí, em vez de dar +2 em ações contra aquele NPC, o distraído faz com que todas as ações que aquele NPC tenham -2 de penalidade, tá? Então, não está escrito na sua ficha, ok? Testes estão associados com uma ou outra vantagem, né? Então, talvez você tenha lido quando você leu as vantagens, né? Que testes existem, mas na minha experiência, passa um pouco desapercebido dos jogadores que testes existem, né? Uma coisa legal de pensar sobre teste é que você pode usar qualquer perícias para iniciar um teste. Super importante, tá? Então, geralmente a gente vai pensar em perícias que interagem com um outro personagem, né? Então a gente vai pensar em atirar, a gente vai pensar em lutar, a gente vai pensar em persuasão, vai pensar em provocar, que é uma perícia em Savage Worlds. E uma coisa interessante, se você não sabe disso, por exemplo, por que provocar é uma perícia em Savage Worlds, né? Provocar é uma perícia em Savage Worlds porque nas regras de edições antigas, o teste estava associado a provocar, né? Só podia usar aquele provocar. Mas agora, na edição nova, né? Edição de aventura e na revisada também, você pode usar qualquer característica. Então abriu muito leque, né? Eu posso até dizer que o provocar ele está lá até como uma relíquia, né? De edições anteriores, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, né? Para eu não me estender muito aqui. Então, essas perícias que a gente usa contra o NPC diretamente são as que você vai pensar primeiro. Mas quais outras você pode usar? Poxa, já falei, você pode usar todas que seu personagem tem, né? Mas aqui para te dar umas ideias, né? De perícias que são menos utilizadas. Ciências. Você pode usar ciência e descrever que você vai usar alguma coisa ali do ambiente. Talvez tenha um líquido ali estranho, inflamável, e uns cabos ali na parede que estão mal encapados, né? Então você vai pegar aqueles cabos mal encapados, você vai fazer uma faísca naquele líquido e jogar o fogo no inimigo, né? Se você vai causar dano? Não. Você vai fazer um teste, né? Aquele fogo é narrativo, mas você pode fazer aquele inimigo ficar distraído, vulnerável, que é muito importante, né? E aí, olha só que bacana. Eu já estou dando uma oportunidade aqui, uma dica pro seu personagem que é um cientista, né? Você não colocou pontos em lutar, não tá carregando uma arma, mas você pode ter um papel decisivo na batalha. Se você usar esse conhecimento científico desse modo. Curar também, curar. Como é que você pode usar curar? Poxa, talvez seu personagem pode chegar e falar assim, olha, eu não acho que é uma boa ideia você lutar com a gente, porque a espada do meu companheiro aqui está envenenada e eu sei muito bem como esse veneno vai atingir o seu organismo. E descrever aí de forma detalhada, assim, aterrorizante,
a forma que o personagem vai sofrer se envenenado por esse veneno, né? Você pode usar esse curar. Tá até com cara de intimidação, né? Mas você pode usar esse curar, esse conhecimento curar, né? Consertar. Consertar a gente já pensa no MacGyver, né? A gente já pensa naquele personagem que tá fazendo todas as engenhocas, né? Você pode ali pegar umas ferramentas jogadas, umas peças jogadas, fazer uma engenhoca rapidinho e usar aquela engenhoca para explodir assim na cara do NPC, né? Da mesma forma que o curar, dependendo do cenário, você pode até usar a religião, né? Vai que o seu cenário como é um cenário de fantasia, que os deuses estão ativamente manipulando as pessoas, né? Ou tem um impacto direto no cenário de verdade, né? Então, invocar deuses ou explicar ali pro NPC qual vai ser a ira do seu deus, talvez seja uma forma que você vai desestabilizar seu inimigo usando seu conhecimento de religião, né? E a última aqui, dica, né? É que talvez pode causar um pouco de confusão, sobre a perícia arcana, né? Perícia arcana é aquele perícia que seu personagem usa para ativar suas magias, né? Seus poderes. A perícia arcana também pode ser usada para teste. E se ela for usada para teste, ela não gasta ponto de poder. Esse é um ponto interessante, tá? Aquela perícia usada num contexto de teste, ela é narrativamente uma magia que seu personagem está evocando, mas ela mecanicamente não é uma magia. Mecanicamente ela é um teste, então ela não vai gastar ponto de poder, tá? Então isso aí é uma coisa interessante para você. Então, como mago na mesa, você pode descrever que você está fazendo uma magia, né? Você pode ali narrar uma magia parecida com o que você conhece, né? E essa magia, na verdade, está sendo um teste contra o oponente, né? Uma outra coisa que é legal de falar sobre teste aqui é que tem mais uma coisa importante mecânica sobre ele, né? Se você tiver uma ampliação, né, nesse teste, ou seja, 4 a mais do valor que o oponente tirou na resistência, né, causa abalado também. Fantástico, causa abalado, né? E esse abalado já vai, imagina, você combina vulnerável com abalado. O próximo ataque que seu aliado der, né, vai estar com mais 2. E se bater a resistência, já vai causar um ferimento, né? Seu personagem cientista, vamos dizer, não combativo, se tornou uma ferramenta super importante para o combate. Muito interessante, né? Então essa aí é a minha dica número 6. Preste atenção no uso dos testes, né? Lembre que essa mecânica existe e use-a, né? Ok, pessoal, última dica aí, dica de número 7, ela é um pouco mais avançada, por quê? Porque tem várias opções associadas a essa última dica, né? Ela é basicamente sobre todas as coisas que seu personagem podem fazer que não estão escritas na sua ficha, tá? Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Tem vários sistemas em que as opções que seu personagem tem em uma ação, especialmente em combate, elas estão bem listadas na ficha do seu personagem, né? Elas estão associadas à sua classe, elas estão associadas à sua raça, à sua ancestralidade, os poderes que você comprou e etc, né? Isso também é verdade no Savage Worlds. Só que o Savage Worlds tem uma lista, né, bastante grande, na verdade, de coisas que seu personagem pode fazer durante suas rodadas, né, em ações de combate, né? Então, por exemplo, né, qual que são as mais usadas aqui? Nós temos ataques selvagens, né? Ataques selvagens é quando seu personagem abre mão da defesa, aí ataca com tudo, faz um ataque total, né? Vai dar mais 2 no ataque, mais 2 no dano, mas o personagem fica vulnerável, né? Qual é a outra coisa que seu personagem pode fazer? Pode entrar em defesa. Defesa vai adicionar mais 4 no seu aparar,
que pode ser muito importante aí quando o seu personagem está sofrendo ataques de vários inimigos ao mesmo tempo, né? Que outra opção que a gente pode ter? É o ataque desesperado, né? Que ele abre mão do dano para tocar, né? Ele é bom para essas situações em que é necessário toque do oponente, né? Para pelo menos atingir seu oponente, né? E aí são um dos exemplos dessas coisas, né? Como é que você fica sabendo dessas duas opções? Aí a sugestão é realmente dar uma lida no livro, ali no capítulo sobre combate, né? E o capítulo sobre combate, ele vai listar as opções de combate, né? Aí por isso que é uma dica mais avançada, né? Para você não só pensar ali nas opções que você tem de avanço do seu personagem, mas dar uma olhada nessas regras básicas que estão abertas para qualquer personagem, não importa que personagem pode fazer, que você faz, e vai ser muito importante para sua eficiência ali durante o combate. Finalmente, mais uma dica também associada ao seu combate, né, que geralmente não está escrito na sua ficha, é que em Savage Worlds você tem um máximo de 3 ações que você pode fazer por turno. Isso é válido para qualquer personagem, né? Tem muitos sistemas que somente uma ação é possível no turno, né? E para ter mais ações é associada com algum tipo de poder, algum tipo de habilidade especial. Isso não é verdade no Savage Worlds e pode ser uma coisa que vai levar um tempo para você se acostumar, né? Mas fazer ações múltiplas é muito importante em Savage Worlds, né? Você vai ter uma penalidade de todas as ações, em todas as ações, dependendo do número de ações que você estiver fazendo. Mas uma coisa bonita do Savage Worlds é que você nunca sabe se você vai ter uma ampliação nos seus resultados, né? Seu dado vai explodir e você vai ter um valor super alto no seu dado e pode tornar aquela penalidade de -2, -4, né, irrelevante. Se o resultado do seu dado foi 15, 20, né? Não acontece toda hora, mas de vez em quando acontece, né? E você pode, assim, do nada, fazer 2 ataques super fortes, né? Que ninguém estava esperando e salvar o dia, né? De forma rápida, de forma divertida, de forma furiosa, que é o que a gente quer ver no Savage Worlds, né? Então, por hoje é isso aí, pessoal, né? Eu gostaria de trazer dicas para você jogador iniciante, para você jogador experiente já, pensar nesses elementos de jogo, né? E a lista que eu trouxe aqui, ela é baseada na minha experiência mesmo, né? Coisa que eu acho que os jogadores poderiam usar mais, coisa que eu acho que os jogadores poderiam ali, talvez até fazer um resuminho, colocar do lado da ficha ali, para não esquecer quando estiver jogando, né? Bom jogo para todo mundo aí e espero que suas rolagens sejam sempre ampliações.